Bom, The Acolyte acabou, né? E assim, eu falei no começo, tá? Dos vídeos aqui, do vídeo que eu fiz, dizendo que o pessoal tava muito impaciente antes de criticar a série, etc e tal. Eu permaneço no mesmo argumento, tá? Mas agora a gente tem um panorama completo, então bora julgar aqui a série. E, infelizmente, né? As pessoas que estavam dizendo que Acolyte é uma série incoerente desde o começo estavam corretas, né? Pelo menos na minha opinião. Não tô dizendo que a Acolyte é uma série toda de ruim. Ela não é a pior série que Star Wars já fez. Ela com certeza tá à frente de Kenobi, de Boba Fett nesse nível de produção. Opinião minha, tá? Depois a gente discute isso aí, porque esse é mais um vídeo de Acolyte, não um vídeo de Acolyte com as outras séries Star Wars. Mas assim, eu acho que The Acolyte, tipo, é legal, só que o parâmetro de comparação para The Acolyte já estava fraco para começar. Porque a gente tem parâmetros muito bons de Mandalorian e Andor, e a gente tem parâmetros muito ruins que é Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Então assim, não dá pra, né, tipo, como diria o Capitão Price em Call of Duty, né, não é difícil você melhorar no que já é lixo. Então assim, né, é exatamente isso. Então assim, infelizmente The Acolyte ele sofre de vários erros, assim, tipo, sabe, tipo decisões criativas que são muito, sabe, pecaminosas, é muito batida mesmo. Eu não entendo a questão de tentar demonizar os Jedi de novo, sabe? Já é uma coisa que tá muito batida já. Eu entendo que, tipo assim, é uma série que tá levando pras prequels, né? Tá levando pra toda a questão daquela insatisfação política dos Jedi, eles se tornarem mais artefatos do Senado e não artefatos realmente da força em si, né? Onde tem são aquele braço da força, os monges que protegem a galáxia, etc e tal. Mas eu não queria que The Acolyte, sabe, fizesse isso, digamos assim, porque uma coisa é você construir um tema e esse tema ser construído né, progressivamente ao longo de eras, ao longo de histórias, ao longo de coisas que a gente vê e não é tão jogado na nossa cara dizendo, olha, você tem que sentir isso. Eu acho que Star Wars está faltando um pouco da sutileza no roteiro que está contando as histórias, ao invés de tornar um pouco muito óbvio nessa questão, sabe? E por tornar muito óbvio, por tentar segurar sua mão em muitos momentos, infelizmente Star Wars ele tá com essa pegada de construir coisas, ou tentar construir coisas, ter ideias muito boas e não concretizar, concluir essas ideias muito boas. Então, assim, infelizmente, Star Wars é um lugar onde as ideias boas vieram para morrer, né? A verdade é essa, você tem uma produção que tudo bem, a Leslie Headland, né? Ela é assumidamente fã, você vê pelas entrevistas que a Leslie Headland dá para portais, para tipo outras coisas, pós-entrevistas e por aí vai. A gente pode argumentar aqui o que ela é fã, o que ela não é fã. Ela tem a sua bagagem de referências, mas não necessariamente quer dizer que ela tendo a bagagem de referências e querer colocar as coisas na série, quer dizer que ela é uma boa showrunner, ou uma boa produtora, uma boa, sabe, tem uma boa bagagem para dirigir. Porque, né, tipo, poxa, você pode pegar o cara que é mais fã de Star Wars possível nesse mundo, e se ele não tiver o dom de escrever, se ele não tiver a habilidade de escrever um roteiro decente, fizer uma produção muito boa, não adianta de nada, mas ele ainda é fã, entende? Então, assim, não desmerecendo o trabalho, né, o trabalho dela como fã, digamos assim, muito bom. Mas o trabalho dela como produtora deixou a desejar, infelizmente, tá? Eu acho que The Acolyte se prendeu muito no mistério de Braddock. Um mistério que não foi lá essas coisas na solução, no mistério. Se desprendeu muito, sabe? De, tipo, tentar, infelizmente, explicar coisas que não necessariamente estavam erradas ali. Tudo bem, ela joga muito com essa questão de dois pontos de vista diferentes. Tem toda a questão das gêmeas, né? Do Sol, de tentar encobrir toda essa parada da investigação lá em Braddock, 16 anos atrás. Só que, infelizmente, assim, tipo, era o que era mais esperado do Sol possível naquela época. Então, assim, o Sol simplesmente, né, a mãe Aniceia tava lá e ela do nada começa a se, né, transformar em uma névoa ameaçadora, estupidamente assim e tal. E simplesmente ele enfia o sabre na mulher, tipo assim, porque é uma ameaça, entendeu? Tipo, que ele quer proteger a menina e tal. E ele não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, é uma medida lógica, né? Tipo isso. Tipo assim, a pessoa. É como se. Analogia, né? A pessoa aponta uma arma pra você e você. Né, você vai apontar outra arma lá se você for do faroeste, digamos assim, né? Que é essa época o faroeste de Star Wars, digamos assim, né? Então faz sentido nesse contexto, enfim. Então é um ato de autodefesa, que, né, tipo assim, infelizmente também sofre um pouco de várias inconsistências de como as coisas funcionam, tá? Porque assim, por exemplo, infelizmente esse episódio de agora, de hoje, né, agora que eu tô gravando esse último episódio, ele infelizmente aconteceu porque o Sol não consegue usar a força para parar a porta, né, que a May fecha.
mas ao mesmo tempo a Vernestra consegue acessar a força lá para expulsar o senador e acessar a porta com a força no caso. Ao mesmo tempo, o Sol ele não pode pegar as duas gêmeas, que aparentemente não são gêmeas, são a mesma pessoa e tal, enfim, também não entendi muito bem isso. Porque também a série não se dá muito ponto de explicar o que está acontecendo na maioria das vezes. Então, assim, ele em vez de pegar as gêmeas com a força e trazer elas para segurança, ele prefere 1000 vezes tentar segurar dois suportes, dois andaimes de 1000 quilos, sei lá, do que pegar duas pessoas de 20, 25 quilos e trazer para ele. Então, assim, tipo, se torna, infelizmente, um pouco inconsistente com o que a força é. E assim, tipo, claro, a gente tem vários exemplos de como isso acontece em várias mídias de Star Wars hoje em dia e tal, beleza. Mas eu acho que a gente, a esse ponto da história, já deveria ter maneiras de contornar essas inconsistências do tipo, por que ele não fez isso, por que ele não fez aquilo. E isso dá pra se fazer com uma boa escrita, um bom roteiro, né? E é uma coisa assim que, infelizmente, é como eu tava falando. De Acolyte parece que a galera escreveu e mandou pra filmar. Não pareceu que teve um processo de revisão, não pareceu que teve um processo de edição de roteiro. Foi mais ou menos assim, tipo, tá bom, terminamos aqui, bora filmar, porque a gente tá com pressa pra lançar no stream, não sei porquê, né? De Acolyte também, talvez, enrolou muito com essa questão de Braindock, como eu tava falando, essa questão de, tipo, um mistério atrás do outro. Até agora, nesse último episódio, quando não tinha mais mistério, de repente o Sol inventa que ele vai contar pra May que a Osha e a May não são gêmeas, são a mesma pessoa, e aí você fica com aquela dúvida no episódio todo, e aí você fica tipo, beleza, meu Deus, já é outro mistério pra ser resolvido, entendeu? Mistério atrás de mistério, pergunta atrás de pergunta, e as respostas nunca chegam. Então, assim, tipo, tudo bem, a gente sabe que tem uma segunda temporada vindo, né? É uma das... Tudo bem, tipo assim, tá vindo, pelo menos assim, tá na intenção de ser uma série que não é limitada, né? Ao contrário de Ahsoka, por exemplo, que foi vendida como limitada, depois mudaram no meio da produção, dizendo que era sempre uma série de segunda produção, enfim. Mas a The Acolyte sempre foi vendido assim, tipo, várias perguntas, mas não necessariamente quer dizer que, tipo, você tenha várias perguntas e essas várias perguntas você queira, sabe, levar pra 2 anos depois, na segunda temporada, na terceira temporada, porque fica um pouco maçante. Tipo assim, eu acho que tem tantas perguntas a serem feitas, até a pessoa saturar das perguntas que estão sendo feitas. Então, assim, nesse momento, a gente fica mais impaciente para saber a resposta do que realmente querer saber qual é a história que está sendo contada. E as respostas nunca vêm. Sabe? Tipo assim, o que é de fato a May e a Osha, sabe? Tipo, beleza, essa divergência da força é muito ambíguo, sabe? É muito solto, é muito sem fundamento, assim, e tal. E aí, tipo, de repente, o Sol, ele tá justificando, tipo assim, o que ele encontrou e tal, em frente do seu adversário, o Kimi. Tipo assim, dizendo que eles conseguiram criar vida, sabe? Tipo assim, uma coisa muito importante, né? Que você não revelaria para um usuário do lado sombrio, quem dirá. Mas e de repente você tem uma conversa de coração a coração contra uma pessoa na frente do seu adversário que te retirou o capacete só porque ele tinha que ser sentido pela Vernestra e ele tirou o capacete de Cortoses que não foi usado na batalha de novo, apesar de ele ter usado antes. Então, assim, tipo, realmente cai naquele sentido da força que eu tava falando. Ele tem um artifício e não usa porque o roteiro demanda que ele não usa e cria um pouco de inconsistência com isso, né? Então, assim, tipo, infelizmente, é o que rodeia a Acolyte, tá? Eu não gostei muito de como, de novo, tentaram demonizar o Jedi, como tentaram, sabe, tipo, encobrir toda essa parada do Mestre Sol, como tentaram fazer um revestrez, digamos assim, e pintar o Seth, toda aquela parada da Osha se convertendo pro lado do Kimi, né, e talvez lá do Darth Plagueis, que apareceu brevemente, a gente já fala disso. Eles pintam com uma boa luz, eles pintam com uma parada épica, uma parada tipo assim, nossa, agora sim a gente vai retaliar a opressão de não sei o quê. E Star Wars não precisa desses dilemas de dizer, nossa, que tudo é preto ou branco, pode ser cinza. Mas não, o confronto entre o Sith, a República, o Jedi, George Lucas sempre definiu como o bem contra o mal, né? Nunca foi um negocinho que você tenha que torcer para que o outro lado esteja completamente errado, para que eles sejam demonizados constantemente, para você pegar ranço deles, entendeu? Então, assim, e fora isso também, toda a questão de criar, né, os seres pela força aí, que eu acho que talvez o Kimi tenha pego porque o Sol falou na frente dele e ele vai falar com o mestre dele, que é o Plagueis, né? Mas de repente não é o mestre. E a gente também não entende essa parte porque o Plagueis do nada aparece lá.
E aí, tipo, parecendo, opa, sabe? Tipo aquele cara, aquele meme com o cara assim na árvore, né? Com aquela jaqueta dourada, tipo, opa, estou aqui. Isso fica por isso mesmo. Então, assim, perguntas e mais perguntas. Até onde The Acolyte vai com essas perguntas sem respostas? E aparentemente vai pra frente, né? Infelizmente. Então, assim, tipo, tá, ok. É muito assim, tipo, infelizmente, tiveram ideias muito boas, sabe? Tiveram ideias muito boas. Você vê muito da referência de, por exemplo, Kotor, né? Você vê, por exemplo, a parada do Cortoses, você vê a questão, tipo, né, de, tipo assim, do Mind Wipe, né? Daquele negócio, tipo, de apagar a memória da Osha e tal. O que também levanta questionamento sobre o poder verdadeiro do Kimir, porque, ao mesmo tempo, você apagar a memória de alguém é um ato muito forte na força, entende? Então, assim, você se torna um pouco desbalanceado, tipo, tá, até onde o Kimir vai, né? Até onde você, né? Tipo assim, o Kimir realmente era aprendiz da Venestra, tudo bem, tá? Aquela marca de chicote era dela, o que é que foi feito, o que é que não sei o quê. E aí, de repente, você tem mais perguntas e tal, e essas perguntas, as respostas para elas se tornam um pouco cansativas demais, entende? Então você fica tipo, nossa, tá bom, já chega de pergunta, eu quero a resposta, e as respostas nunca vêm. Você, de novo, você começa a se tornar, sabe, impaciente com o que você vai querer assistir, né? Então, assim, e infelizmente é o que acontece. E assim, nossa, a ideia de uma história muito mal contada, de você usar daquele artifício que chama do Kurosawa, né, que eu esqueci o nome agora, de você contar a história de dois pontos diferentes e tal, é interessante demais. Só que talvez não é tão interessante quando você está lidando com personagens que não precisavam ser moralmente ambíguos porque o roteiro demanda que eles sejam moralmente ambíguos, entendeu? Então, tipo assim, não precisava... Você traz essa história, talvez essa história fosse muito bem explorada se você tratasse com duas pessoas, dois mercenários, dois canalhas, dois scoundrels, dois, sabe? Tipo assim, dois Han Solos, dois Andor, né? Duas Jyn Erso, por exemplo, que são personagens complexos e não são delimitados por uma organização que estão ali, né? Então, por exemplo, o Mestre Sol, o Torbin, a Indara, o Kelnaka. Tudo bem, você tem um pouco do Kelnaka, referência lá do Legends, do Mad Claw, né? O Wookiee que nunca utiliza de suas garras para atacar as pessoas, né, e tal, e isso é um motivo de exílio lá em Kashyyyk. Isso também é de KOTOR, né? Ou melhor, tem um ponto lá em KOTOR que é uma missão só disso. Mas tem um pouco de motivo aí, mas tipo assim, você torna esses personagens moralmente ambíguos, moralmente assim, tipo cinzas, em um momento que não precisa, sabe? Em um momento que você tá tentando questionar todos os ensinamentos que o George Lucas passou de dizer, tipo, tá, os Siths são do mal mesmo, e de repente você tá romantizando, você tá, de certa forma, infelizmente, sexualizando um pouco, sabe? Aquele episódio 7, ou foi o 6, na verdade o episódio 6, onde o Kimir tava tomando banho e a Osha chega assim, sabe? Tipo, e a Leslie Headland, ela falou que queria tratar da maneira como os Siths seduzem as pessoas, e ela falou seduzir no sentido, não sedução, lado sombrio, mas sedução tipo corporal e etc e tal, emotiva. Ficou muito parecendo, tipo assim, nossa, eu quero ser adulto, eu quero ser Ed, com temas que não precisam ser. Então, assim, tipo, ser adulto não é você falar de sexo toda hora, não é você botar cunho sexual na sua história toda hora, não é você, sabe, meter um romance que eu também não entendi. Tipo, o Kimi e a Osha de repente estão com as mãos dadas e é importante pra Osha, mas de repente a Osha, sabe, tipo assim, eu não entendi muito bem, porque assim, tipo, é aquela história, né? Eu não entendi muito bem porque a Osha tava lá pra começo de conversa. Porque, de repente, a Osha ela só foi pega pelo Kimi e, de repente, ele fala assim, tá, eu vou treinar, toma aí o capacete que te priva da sensação e tal. E ele fala, tá, toma aí. Aí ela fala, ah, beleza, ok, tudo bem. Sendo que você matou o Yord e a Jack e a galera toda Jedi e tal, mas é porque você é bonitinho e eu vi você tomando banho no lago que eu caí por você, tipo assim, entendeu? Tipo assim, é meio estranho, tipo assim, por mais que tenha aquele contexto, tipo, ah não, eles vão te prender, vão te não sei o quê, mas você reconhece as intenções de um homem mau, quando ele é mau. Kimi não precisa ser moralmente ambíguo, porque, sabe, tipo assim, porque ele pode ser mal, ele pode ser um idiota, ele pode ser otário, ele pode ser uma pessoa muito mal, a personificação do mal, e não ter, tipo assim, nem todo mundo precisa ser um Darth Vader. Às vezes as pessoas precisam mais ser um Palpatine, um ser puramente maléfico, que tem intenções maléficas, e tem intenções que funcionam diante do mal. Tipo isso, entendeu? Então, assim, é estranho. Eu achei estranho, entendeu? Eu achei estranho a parada da Osha ser convertida. Eu achei estranho a questão do Sol. Ele tá lá lá no planeta do Kelnaka, né? Onde aconteceu lá a luta
contra o Kimi e o Jedi lá, e aí de repente ele contata a Mestra Vernestra, no caso é contatada a Mestra Vernestra, aí de repente ele desiste, aí ele pula pro hiperespaço, aí a Mestra Vernestra chega, aí eles vão pra Brendok, e aí Brendok, aí ele fala, não, agora eu tenho que falar com a Vernestra, tipo, oi? Aí quer dizer, tipo, e aí deu tempo da Vernestra ir pra Coruscant e voltar, e de repente ter audiência com o senador, e ela pensar no que foi feito pra ter o confronto. Entende? Tipo assim, qual é o time skip disso? Qual é o time frame? Tipo assim, tudo bem, hiperespaço é uma coisa e tal, mas tudo acontece porque o roteiro demanda. Tipo assim, não é... Sabe, você vai assistir de novo, você fica, ué, já chegou, sabe? Tipo assim, chegou. E o sabre de luz da Vernestra Raw serviu pra quê? Pra nada. Pra hypar e fazer controvérsia, porque chicote de luz... A pessoal ficou mais empolgado, desempolgado com Star Wars por causa de sabre de luz do que um roteiro bom. Então, assim, paciência pra vocês, né? Mas, assim, tipo, foi pra isso. Foi pra, tipo, cortar um bichinho e pronto. Então, assim, tipo, mais perguntas pra próxima temporada. Mais utilidade pro sabre de luz da Vernestra na próxima temporada. Eu acho que talvez, tá? Talvez, a questão de Brendok, né? Poderia ter sido solta da série, ou então, tipo, ter explicado o Brendok em um episódio só, você tivesse esses dois pontos de vista, porque o mistério de Brendok não funcionou muito, e você consegue ver por que não funcionou muito, e de repente você ganha mais episódios, ganha mais tempo, e eu ainda não entendi o que é essa questão, essa birra de Star Wars de fazer episódios pequenos, de 20 minutos, 25 minutos, meia hora, tal, se você contar, né, todos os créditos, retrospectiva, etc e tal, sendo que a proposta de a gente ter ido pro streaming é justamente a gente não se preocupar com time slot, de a gente não se preocupar de fazer que nem Clone Wars, que era obrigado a ter 20 minutos toda semana, né, tipo assim, você é obrigado a Lost, por exemplo, Supernatural, que você precisa de 20, 24 episódios para preencher uma tabela de lançamentos da emissora, então assim, você tá fazendo a mesma coisa agora pro streaming, sendo que não é sua coisa. Eu achava que pro streaming você podia contar a sua história em quantos minutos você quisesse, quantas horas você quisesse, entendeu? Por mais que custe caro, mas Star Wars tá longe de ser barato, entendeu? Tipo assim, Star Wars não precisa ser barato. E a Disney sabe disso. Tipo assim, não é por isso que a Disney comprou Star Wars por 4 bilhões, né? Mais ações, mais não sei o que e tal. Então assim, tipo, não precisa ser barato. E tipo assim, não justifica. Caramba, nunca saiu. Quase não saiu. Mas não justifica você dizer que tá gastando, quanto foi? 180 milhões na série, nessa série toda. Você gastou 180 milhões pra fazer essa série aí que poderia ter sido um filme. Que infelizmente parece que é uma dádiva em Star Wars, né? A série do Obi-Wan podia ser era pra ser um filme, a série do Boba Fett era pra ser um filme, né? Tipo assim, agora a de Acolyte também era pra ser um filme, né? No caso, os dois a gente é confirmado que realmente era um filme, depois virou série e tal. The Acolyte foi proposto como série, mas assim, o pensamento podia ter sido um filme, né? Eu podia estar assistindo um filme e ser contado bem mais a história. E de novo, caiu de novo nesse negócio do Jedi, a queda do Jedi, porque os Jedi eram imperfeitos e não sei o que, sabe? Então, tipo assim, a gente parou de ter ideia original há muito tempo. Essa história batida tem mais de 10, 15 anos, entendeu? Então, assim, tipo, e de repente a Osha também consegue sangrar o cristal, vocês sabem, né? O sangramento do cristal lá, o processo que veio no canon em si, que não mais tem o sabre de luz vermelho, na verdade, os sabres de luz vermelhos são resultado de um processo de sangramento do sabres de luz com cristais Kyber, né, e tal. Então, assim, tipo, tem toda essa questão. Então, assim, são perguntas atrás de perguntas, sabe? E, assim, é isso, né? Tipo assim, eu tô decepcionado no sentido de, tipo, pô, eu tô mais frustrado porque eu assisti e parece que eu não cheguei a lugar algum. Parece que, tipo assim, eu cheguei assim, eu tenho mais perguntas do que quando eu comecei. Eu tenho mais, né, tipo assim, e isso é legal, como eu falei, é legal você construir expectativa pra próxima temporada, que vai sair daqui a 2 anos, sei lá, tá ligado? Então daqui a gente vai assistir a Collide de novo. Mas fica um pouco frustrante, porque as respostas que foram dadas não satisfazeram, não foram satisfatórias. O Sol também morreu, fiquei bolado, tá? Tipo assim, fiquei bolado. E isso mostra um pouco de apego do personagem, né? A melhor parte da série, né? Sol muito legal e tal. Mas infelizmente são várias situações nesse meio tempo que de Acolyte podia ter sido melhor no seu roteiro, na sua construção de personagens, sua construção de mundo, né? Infelizmente não foi, tá? Então é isso, eu com o coração bem pesado, digamos assim, né? Eu digo pra todo mundo, né? Como Darth Vader falou pro Luke, né? Como Anakin falou pro Luke, né? Diga à sua irmã que você estava certo. Então, aos fãs de Star Wars, vocês estavam certos de já duvidar de Acolyte desde o comecinho, tá? Então,
É isso, tá? Então, tá aí meu veredito. Fica a dica aí. Bora esperar a próxima série de Star Wars, né?